Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Adorai do Vale. É uma grande alegria estarmos novamente aqui no nosso programa de quarta-feira. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje, o nosso estudo será baseado no livro Ligue-se, volume 13, Acolhendo e Integrando. E temos como tema do nosso estudo, Feliz é aquele que habita na casa do Senhor, do pastor Ilmo Rive. No céu não haverá igrejas. Ali elas não serão necessárias. Ali nós iremos estar na presença contínua de Deus. O que acontece esporádica ou semanalmente aqui no mundo, ao entrarmos na casa de Deus, no céu, será uma constante. O templo e o culto em si devem ser vistos como uma ilustração e um ensaio do templo e do culto celestes, o já e ainda não. Aqui no mundo, cada lugar e ser humano podem ser santuários. Nós somos chamados de templos do Espírito Santo. No céu, Deus vai ser o nosso templo. Ficarão excluídos os seguintes personagens: os impuros e os que fazem coisas abomináveis, conforme Apocalipse 21, 27. Igrejas são construídas e existem apenas aqui neste mundo. Templos são marcas e referências para todos nós neste mundo. O que seria do mundo sem eles? O que seria da nossa cidade e vila sem seus templos imponentes e históricos? Deus queira que estes templos e outros tantos não virem locais de visitações turísticas, como já acontece na Europa e em outros lugares no mundo, onde as igrejas estão ficando vazias. Aliás, turistas de igreja, nós os temos aqui também. Os turistas vêm e vão, eles não ficam. Se no céu não tem igrejas, aqui elas são imprescindíveis. Elas são extremamente necessárias. No templo, nos reunimos como povo de Deus. Os filhos de Deus se reúnem em torno da palavra e sacramentos para serem corrigidos, consolados e guiados na vida cristã. E assim, somos direcionados e animados na busca dos que ainda não creem na importância de estar na casa de Deus e do propósito eterno de Deus de acolher nele mesmo o templo celeste a cada um dos eleitos. Pela fé na obra do Cordeiro, Jesus Cristo, as portas de Deus se abrem para nós. A casa de Deus está para acolher a todos diante da lei e das promessas de Deus, mesmo que sejam turistas os que entram no templo. Não podemos abdicar deles. Eis algumas palavras da Bíblia sobre o tema. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ando em volta do teu altar, junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Temos um hino do nosso inário que diz: como eu amo teu templo, como é bom vir aqui. No Salmo 26, versículo 8, lemos: eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. E ainda: Senhor, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Deus quer que cada um de nós possa desfrutar desta graça maravilhosa de estar na sua presença, aqui neste mundo de noites, e um dia no templo eterno, face a face com Deus, diante da glória de Deus, que nos iluminará, fazendo com que sempre seja dia, sem pranto, lágrimas, dor, luto, iluminados pelo Cordeiro, que é a sua lâmpada. Ao contrário do que vai acontecer no céu, as igrejas aqui recebem e acolhem todo tipo de gente. Por serem as igrejas a casa de Deus e pelo fato de Deus desejar a salvação de todos, frequentar a casa de Deus resulta em bênçãos disponíveis a cada ser humano. Apesar de Salomão ter dito: guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus, em Eclesiastes 5:1, cobrando de cada cristão arrependimento e confissão, Deus deseja que a sua casa esteja sempre lotada de fiéis. E por que não dizer dos infiéis? A casa de Deus é o lugar onde pecadores encontram o gracioso favor e graça de Deus. Quando o povo de Israel estava em paz, Salomão disse: eu resolvi construir um templo para a adoração do Senhor, meu Deus,
em 1 Reis 5:5. Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Mateus 18:20. Esta é uma realidade até mesmo onde não existe templos. Uma realidade celestial já aqui e agora. No céu, Deus será o nosso templo. O escritor de Hebreus recomenda: não deixemos de reunirmos como é o costume de alguns, abandonando a sua congregação. Hebreus 10:25. Placas de igrejas não salvam ninguém. Isso é uma verdade. Se tu queres ir para o céu, permanece fiel à verdade da salvação unicamente por graça em Cristo Jesus. E esse deve ser o ensino fundamental de uma igreja verdadeira. Frequenta a igreja, participa da ceia. Deus está oferecendo gratuitamente a sua palavra. Deus oferece o evangelho do perdão. E Deus age em nossa vida, nem sempre e como nós queremos e desejamos, mas sempre de acordo com o propósito maior e eterno dele, a salvação de nossa alma. E se é de acordo com o propósito de Deus, sempre será o melhor para nós, mesmo em situações que fogem da nossa compreensão. Aqui, neste templo, queira a Deus que sempre e com convicção você possa ouvir o que te anuncio, agora da parte de Deus. Vai para casa. Os teus pecados estão perdoados, segundo Lucas 5:24. O livro de Apocalipse nos revela uma realidade futura da igreja. Agora somos uma igreja militante, que precisa, no dia a dia, tomar a armadura de Deus para enfrentar as mais diferentes situações e circunstâncias. Efésios 6:10. Mas que caminha rumo ao lar celestial. Lá faremos parte da igreja triunfante. Seremos povo que triunfou sobre a morte e o pecado. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15:54. E falando sobre as igrejas antigas serem visitadas, se tornarem museus, como já está acontecendo na Europa, nós temos uma igreja em Londres. Ela virou um mercado que ele é aberto a visitações, ele tem restaurantes que as pessoas vão lá para comer e fazer a visitação então deste local, que agora é um ambiente comum muito mais frequentado do que quando ele realmente tinha o propósito de salvar as pessoas, alimentar as pessoas da sua fé e não pela comida em si. E nós vemos que hoje muitas igrejas, elas trazem as pessoas para um fim diferente do que realmente ela deveria trazer. Nós convidamos as pessoas a participar das nossas igrejas a fim de que elas venham prestigiar alguma coisa, de que elas venham assistir alguma coisa. Mas qual é o propósito que a gente está convidando as pessoas? E seguindo esse gancho, nós vemos que infelizmente muitas igrejas hoje em dia têm que oferecer atrações para que as pessoas venham. A igreja tem que fazer shows, tem que fazer apresentações, tem que vir o pastor fulano de tal para fazer a pregação, e esse não é o propósito da igreja. Nós vamos na igreja por causa de Deus. O que deveria nos motivar a ir na igreja é o próprio Deus. Saber que é a casa do Pai, saber que lá nós ouvimos que somos perdoados, que somos amados, que Deus nos abençoa, que Deus nos aceita através de Jesus Cristo. Essa deveria ser a motivação maior para irmos na igreja e a principal motivação para irmos na igreja. Saber que lá é a casa de Deus e saber que lá Deus nos recebe de braços abertos. E infelizmente o que nós vemos hoje, o que nós temos mais concreto hoje, é que as pessoas vão em busca de um serviço dentro da igreja. Elas não vão porque Deus está lá dentro. Elas não vão porque vão se alimentar da palavra de Deus, porque vão seguir cada vez mais firmes na fé, com o propósito de viver eternamente namorada com Deus.
Então elas enxergam que a igreja é um serviço. Se ela não está me servindo da maneira que eu quero, eu não vou. Se o culto não é no dia que eu quero, no dia que eu determinei, eu não vou. E mesmo assim, às vezes, o culto é no dia que eu quero, e aí acontece alguma coisa e eu não posso ir. Sendo que a gente tem que olhar que Deus nos dá a oportunidade de estarmos junto dele. Deus nos convida a estar junto dele. Em todos os momentos, Deus está conosco. Mas quando que nós estamos com Deus? Quando que nós nos desprendemos do que nós temos para ir ao encontro de Deus? Voltando na igreja que foi construído ali, aquele comércio, aquele restaurante, por que a igreja deixou de ser uma igreja? Porque as pessoas não estavam indo. Porque as pessoas não buscavam mais a igreja da maneira que elas deveriam buscar, com o puro propósito de estar com Deus. Mas no momento em que essa igreja se tornou um restaurante, no momento que ela se tornou um ponto de visitação sem a presença de Deus, as pessoas começaram a frequentar. E é famosíssima. É um lugar onde as pessoas não têm mais onde sentar. Então nós temos que refletir por que os bancos da igreja estavam vazios enquanto Deus estava presente lá dentro. E por que hoje os bancos da igreja estão cheios se Deus não está presente lá? Ir em busca do alimento espiritual, essa deveria ser a motivação para se ir na igreja. E neste caso, agora as pessoas estão indo na igreja para saciar a fome do corpo, e não a fome espiritual, que é o propósito da igreja. Talvez as pessoas que vão até esse local, elas se sintam atraídas pelo visual, de estarem comendo uma refeição num lugar diferente, num lugar que é chamativo. Mas por que as pessoas não iam em busca do alimento espiritual? Por que a igreja fechou as suas portas? Por que comer dentro de uma igreja chama mais atenção do que estar dentro da igreja alimentando a nossa fé? Nós temos que parar para pensar sobre isso, para refletir sobre isso. Qual é o propósito de Deus ter a sua igreja aqui? E eu não estou falando da igreja nós sermos a igreja. Eu estou falando do templo de Deus. Por que ele é construído? Qual é a finalidade dele? É se tornar um restaurante? Ou é trazer as pessoas para dentro para falar a pura verdade sobre Deus? É para se tornar um palco de apresentações? Não que esteja errado a gente fazer uma coisa diferente dentro da igreja. Não. Convidar um pastor conhecido, não é um problema. Trazer um grupo de dança para fazer uma apresentação, um louvor, uma banda diferente, não, isso não é errado, isso não é ruim. Pelo contrário, a gente está trazendo vida diferente para a nossa igreja, mas isso não pode ser a motivação das pessoas estarem lá dentro. Isso tem que ser um complemento, apenas um complemento, mas não as pessoas irem por causa disso. Hoje eu vou na igreja porque fulano de tal vai estar lá e vai ser lindo e vai ser emocionante. Não! O emocionante é estar na presença de Deus dentro da igreja. É ouvir a palavra de Deus. É tomar a Santa Ceia e sentir que realmente foi perdoado daquilo que estava pesando no seu coração. É tomar a Santa Ceia e sentir a presença real de Deus dentro de você, junto com você. Esse é o real motivo que a gente tem que estar dentro da igreja. É Deus, é Jesus Cristo presente na nossa vida. A casa de Deus. Por que a gente vai visitar um parente na sua casa? Porque é a casa daquela pessoa. E por que a gente não pode visitar Deus na sua casa? Sendo que na Bíblia diz que nós temos que ir à casa de Deus. Nós temos que estar presentes dentro da casa de Deus. E Deus nos recebe como uma avó
Quem nunca visitou uma avó quando era criança e a avó estava na porta esperando com o doce que a criança mais gosta, com a comida que a família mais gosta? Deus está sempre nos esperando com o doce mais gostoso que a gente tem, a salvação, a vida eterna. Por que que isso para nós não é suficiente? O estudo nos faz um alerta também, falando que no céu nós estaremos na igreja todos os dias, por toda a eternidade. E a gente fica pensando, aquelas pessoas que não conseguem ir na igreja ali, 1 horinha, 2 horinhas, tirar esse tempo da sua vida para poder ir na igreja, eu digo tirar o tempo, né? Mas na verdade é um tempo que deveria ser dedicado para Deus. Então, se as pessoas não conseguem dedicar esse tempo para Deus, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim, como é que elas vão fazer para viver a sua eternidade num local assim que aparentemente elas não gostam de estar? Porque se elas gostassem, se aquilo fosse prioridade na sua vida, elas dedicariam mais do seu tempo para isso, abririam mão mais vezes do tempo que elas têm para dedicar a Deus. Ir na igreja para nós tem que ser uma alegria, tem que ser o momento mais importante da semana, o momento mais importante daquele dia. Poder ir na casa de Deus, ter o privilégio de podermos ir na casa de Deus. Para nós é um privilégio, mas parece que para muitas pessoas isso é uma obrigação, ter que ir na casa de Deus. Por essa razão, nós temos que rever as nossas prioridades. Se Deus for prioridade na nossa vida, o dia de ir na igreja vai ser um dia de muita alegria para nós. E assim deveria ser. Nós queremos ser prioridade no céu. Mas como nós seremos prioridade no céu se nós não damos prioridade a Deus? Nós temos que pensar sobre essa questão também. Todos queremos ir para o céu. Todos queremos a vida eterna. Mas nem todos nós fazemos a vontade de Deus, que é ir à sua casa, que é tirar esse tempo para estar com Deus. Como o pastor falou, se a pessoa não tira 2 horinhas para ir na igreja, como que ela vai viver uma eternidade dentro da igreja? Nós temos que olhar essa questão e ver se realmente nós estamos dedicando o nosso tempo a Deus. Se nós estamos valorizando Deus da mesma forma que Deus nos valoriza. Nós fomos criados pelas mãos de Deus. Deus usou o melhor para nós. Deus nos fez da melhor maneira possível, para que hoje nós deixássemos Deus de lado. Para que hoje nós disséssemos que Deus não é importante na minha vida. Ah, mas eu não digo que Deus não é importante na minha vida, mas eu também não vou na igreja, mas eu também não dedico o meu tempo a Ele, mas eu também não faço parte daquela congregação que está trabalhando para o crescimento e para a pregação da palavra. Então, Deus não é importante para mim. Porque se Deus fosse importante para mim, eu estaria ali, mostrando para as pessoas que Deus é importante para mim. Eu gostaria que as pessoas enxergassem que Ele é importante para mim. Eu demonstraria que Deus é importante para mim, colocando Deus em primeiro lugar à frente de qualquer coisa na minha vida. Quando eu não faço isso, Deus não é importante para mim. Qualquer outra coisa é. Um aniversário, um casamento, uma festa, um futebol, o meu descanso, qualquer outra coisa é mais importante para mim. Deus fica para depois. Ah, se der tempo, eu vou. Se eu não estiver cansado, eu vou. Até mesmo o meu trabalho é mais importante do que Deus, sendo que Deus nos abençoou no trabalho. Hoje eu tenho que colher. Ah, o culto é hoje. Eu preciso colher. Ah, se fosse amanhã eu iria. Se fosse ontem eu teria ido, mas hoje eu não posso. A gente tem que rever. Será que Deus também não vai dizer: ah, se fosse amanhã tu entraria no céu, se fosse ontem tu teria entrado. Hoje você não pode. Nós temos uma palavra que o apóstolo Paulo diz na sua 2ª carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 2 em diante, que ele diz o seguinte: escutem o que Deus diz.
Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. E este hoje, para nós, a gente pode colocar como se fosse hoje mesmo. Hoje é o dia que a gente muda as coisas. O que passou, passou. Se nós não fomos na igreja, se nós perdemos essas oportunidades, passou. Mas hoje é o dia de nos programarmos. Hoje é o dia de programarmos o futuro. No próximo final de semana eu tenho culto na minha congregação. Esse vai ser o momento mais importante da semana para mim. Eu vou ir no culto. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar já hoje. Então, hoje é o dia de ser salvo. Hoje é o dia de nós mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Se nós ainda não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, é hoje. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de sermos salvos. Porque nós não sabemos quanto tempo vai durar a nossa vida aqui neste mundo. Uma coisa é certa. Uma hora vai acabar esse tempo que nós temos aqui. Quando vai ser, não sabemos. Mas então estejamos preparados para quando chegar esse dia de termos que nos apresentar na presença de Jesus para que nós possamos ser aprovados. E qual é a nossa aprovação? Lembrando que nada daquilo que a gente faz nos dá aprovação, mas sim aquilo que a gente crê. Se nós cremos realmente em Cristo, não da boca para fora, não, eu creio em Cristo. Não, as minhas ações têm que demonstrar que eu creio em Cristo. Se eu creio no Pai Eterno, uma das coisas que eu tenho que fazer ou demonstrar é que Ele é prioridade na minha vida. Eu costumo dizer que o dia que tem culto é o dia que o cristão tem que estar na igreja. O dia que tem estudo bíblico é o dia que o cristão tem que estar presente no estudo bíblico. O cristão tem que ter fome pela palavra de Deus, fome espiritual, saciar o seu espírito com a palavra de Deus. E em 2 Coríntios 5:1 diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Durará para sempre. Se nós não conseguimos ficar 1 ou 2 horas dentro de uma igreja, durará para sempre. É uma eternidade. Então que nós possamos rever essa questão de tirarmos esse tempo para Deus, porque nós temos uma eternidade para morar com Ele. E se nós não gostamos de ficar 1 ou 2 horas na presença de Deus, será que nós conseguiremos viver uma eternidade com Ele? E a questão de nós não conseguirmos ir na nossa congregação no dia determinado que tem o culto, porque é muito difícil para mim naquele dia, nós podemos ir em outra. Nós temos várias congregações dentro da nossa paróquia. Ah, mas é muito longe. Ser muito longe para estar perto de Deus, será que nós queremos ir para o céu? Então, é muito mais longe. Mas se por acaso eu não tenho vontade de ir na igreja, eu tenho que admitir isso, para mim mesmo. Eu não vou porque eu não tenho vontade. E parar de dar desculpas, parar de inventar. Eu costumo dizer que quem quer fazer uma coisa, a pessoa dá um jeito. E quem não quer, ela dá uma desculpa. Temos que ser sinceros com nós mesmos. Eu não vou porque eu não gosto, mas eu preciso. Então coloque em oração. Peça para Deus que desperte novamente esta vontade de você querer seguir os seus caminhos, indo na igreja, indo aos cultos, não faltando mais aos cultos, colocando Deus como prioridade na sua vida. Ore, peça para Deus para que Ele desperte novamente essa vontade no seu coração. E vá, quando tiver culto, vá na sua igreja. Então eu quero encerrar com as palavras de Paulo na carta de 2 Coríntios 5, 6 a 10, que diz assim: estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo
para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Neste momento, queremos orar ao nosso Deus. Vamos trazer a Ele toda a gratidão por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, mas também trazer ao nosso bom Deus tudo aquilo que aperta o nosso coração, tudo aquilo que nos entristece, na certeza de que Deus nos escuta. E pedindo a Ele que, se nós estivermos afastados, que Ele possa tocar em nosso coração novamente e nos conduzir ao seu encontro. Bondoso Deus e Pai, agradecemos-te porque somos teu povo e porque nos preservas na fé através de tua palavra e santa ceia. Muitas pessoas se afastaram da tua presença e do teu perdão e pedimos que elas tenham a oportunidade de reconhecer os seus erros, buscar o perdão, ouvir e seguir a voz do bom pastor Jesus. Fortalece-nos para aproveitarmos todas as ocasiões de testemunhar o teu amor e a vida eterna no céu. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço ao nosso Senhor Jesus que nos permitiu estar aqui hoje e agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Desejo a todos um restante de dia muito abençoado. Como sempre, quero agradecer primeiramente ao nosso bom Deus por nos proporcionar mais este momento de estarmos aqui e agradecer também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Com alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam